Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a injúria racial e as alterações promovidas, pela Lei 14.532 de 2023. Mas antes de mais nada, depois de saudar vocês, eu peço que você possa se inscrever no nosso canal, deixe seu like, ative os sininhos de notificação, divulgue o nosso canal. E esse aqui é o nosso objetivo, é sempre estar trazendo atualizações jurídicas, falar um pouco da carreira de delegado de polícia, jurisprudência. Então vamos caminhando lá, pessoal? Vamos ao que interessa. Bom, no dia 11 de janeiro de 2023, foi sancionada a Lei 14.532, que fez algumas alterações na infração penal, no crime, no delito da injúria racial. Um tema bastante discutido, é um tema, de certo ponto, até lamentável. Em que sentido, Felipe, você está falando lamentável? Lamentável que em pleno século XXI, em 2023, nós ainda nos deparamos com condutas racistas, condutas discriminatórias, pessoas que acham que são melhores que as outras ou que há determinado tipo de supremacia de acordo por conta da cor da pele de alguém. É absurdo, lamentável, é crime e precisa ser combatido. Então, feitas essas considerações iniciais, pessoal, eu quero comentar aqui de forma sucinta, breve, mas que seja muito útil para o nosso dia a dia profissional, do concurseiro também, sobre essas alterações. Pois bem, a lei em comento, ela revogou uma parte do artigo 140, parágrafo 3º, que dispunha sobre a injúria racial. Nós tínhamos 7 formas de discriminação: raça, cor, etnia, procedência nacional, em razão da condição religiosa, em razão também de pessoa idosa ou com deficiência. Mas então houve uma revogação para trazer para a lei de racismo, a lei 7716, a conduta da injúria racial. Tá? Então vamos começar por aqui. Primeiro, a prática de racismo está lá na Constituição, no artigo 5º, que a prática dele constitui crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Bom, a Constituição previu o racismo como um crime inafiançável e imprescritível nos termos da lei, cabendo ao legislador infraconstitucional fazer a sua regulamentação. São os chamados mandados constitucionais de criminalização, ou seja, o legislador constituinte previu determinadas condutas que devem ser criminalizadas, cabendo ao legislador infraconstitucional criar a legislação, fazer essa incriminação, disciplinar o tema. Pois bem, a Lei 7716 de 89 surgiu justamente para enquadrar condutas que são consideradas racismo. Lembrando que a injúria racial é a conduta direcionada a uma pessoa que visa ofender-lhe a honra ou decoro, causando-lhe, impondo-lhe uma ofensa, e nesse caso, a sua condição de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Ok, vamos lá. Dentro da injúria racial, foram disciplinadas diversas condutas na lei de racismo que sempre são direcionadas a um extrato social e com a intenção de segregar. Então você nega o emprego, obsta a venda, cria situações para segregar, para excluir determinada grupo de pessoas que estão inseridas naquela sociedade. Uma conduta, como eu já disse, lamentável. Mas nessa esteira, vamos começar rapidamente com uma digressão, com uma retrospectiva histórica. Foi criada então a Lei 7716 e no ano de 97 foi trazido a denominada injúria racial para o Código Penal no artigo 140, parágrafo 3º.
A partir daí houve grande discussão, porque a lei de racismo, os crimes de racismo são inafiançáveis e imprescritíveis, e a ação penal é pública e incondicionada. Ao passo que a injúria racial, até então, ela era condicionada à representação da vítima, sem a qual não se pode sequer instaurar inquérito policial, sua pena de 1 a 3 anos, e havia essa discussão, pois, em tese, caberia fiança e haveria a prescrição. Pois bem, até que, em 2015, o STJ, decidindo a questão, ele entendeu que a injúria racial, nesse cenário, ela, como um delito no cenário de racismo, seria imprescritível e inafiançável e sujeita à pena de reclusão. Ou seja, em 2015, o STJ entendeu que seria inafiançável e imprescritível a injúria racial por se constituir um delito no cenário de racismo. Apesar de topograficamente estar fora da Lei 7716, o próprio tipo penal era uma forma de racismo. Tá? Então, nesse sentido, houve esse entendimento, mas continuou a discussão. Pois bem, já em 2021, o Supremo, na mesma esteira, no HC 154248, decidiu que o delito de injúria racial seria imprescritível, mas foi silente, não tocou sobre ser ou não inafiançável. Neste intervalo, falamos aqui de STJ e STF, nesse intervalo, o Congresso Nacional houve a discussão do tema, tá? Foi proposto um projeto de lei em 2015, que depois houve um texto substitutivo, um projeto de lei substitutivo em 2021 no Senado, justamente para promover a alteração que a Lei 14.532 o fez. Ou seja, a injúria racial ela foi trazida para dentro da Lei 7716, o artigo 2A, e passou até a seguinte redação: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Aumentou a pena, que era de 1 a 3, passou de 2 a 5, consequentemente passou a ser imprescritível, inafiançável, e a ação penal passou a ser pública e incondicionada. Nesta mudança também, foi trazido no parágrafo único uma causa de aumento, a pena será aumentada de metade se o crime for cometido pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Ok. Mas, no Código Penal, a injúria preconceituosa permaneceu 140, parágrafo 3, mas agora lá a pena de 1 a 3 anos, porém, a injúria preconceituosa vai ser preconceituosa se consistir na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência. Então, nesses 3 casos, a injúria continua prevista no Código Penal, a mesma pena. E interessante que a Lei 7716 fala que a razão de ser da lei é de incriminar condutas, e vai lá que fala sobre atentatórias à cor, etnia, raça, procedência nacional e religião. E justamente o legislador, quando inseriu o artigo 2A, ele não incluiu a questão da religião, ok? Então vamos prosseguir aqui na nossa explanação. Além disso, no artigo 20 da Lei 7716, houve uma pequena modificação no parágrafo 2º para contemplar uma qualificadora em caso da incitação, da divulgação, da discriminação, ela ocorrer pela rede social, pela rede mundial de computadores. O artigo 20 ele fala o seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Perfeito? Então, no parágrafo 2º, se qualquer dessas condutas previstas no artigo, lá no caput, no cabeça, for cometido por meio de comunicação social, publicação em rede social da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Vamos lá, pessoal, vamos seguir. Houve também a inserção do parágrafo 2A
Ou seja, se a injúria, né, se a conduta, né, do artigo 20 for promovida, né, num contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais, né, a reclusão de 2 a 5 anos e também a proibição da frequência por 3 anos nos locais, justamente naquele a qual foi disseminada a conduta. Pode ser uma prática esportiva, artística, cultural, a depender do caso concreto. Além da pena de 2 a 5 anos, é aplicada também a proibição de frequência daquele determinado local por 3 anos. Perfeito, pessoal? Eu lembro aqui também, nesse contexto de atividades esportivas, culturais, nós temos, infelizmente, acontecido muito nos últimos tempos, infelizmente, em campos de futebol, né? A prática de injúria racial e lamentável, né? Bom, também tem quem, no artigo parágrafo 2º-B, quem, sem prejuízo de pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput desse artigo, ou seja, do artigo 20, quem também, com o intuito, né, de discriminar, obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. Então, também nós tivemos a inserção desse parágrafo 2b. Ok. O artigo também foi inserido outra novidade, o artigo 20A, que os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de um terço até a metade, se ocorrerem num contexto. Então, aqueles crimes previstos na Lei 7716, todas elas, se praticadas num contexto, no intuito, entre aspas, de descontração, diversão ou recreação, a pena será aumentada de um terço à metade. É o que ficou denominado o chamado racismo recreativo. Ou seja, com uma desculpa de que estou fazendo uma brincadeira, de descontração, né, de ânimo jocande, eu acabo praticando e demonstrando, exteriorizando a minha prática racista, a minha prática discriminatória. Então, num caso desse, temos uma causa de aumento de pena. Perfeito. Vamos lá. Se também o crime for praticado por funcionário público, também teremos o aumento de um terço até a metade. Tá? E faz remissão ao Código Penal para a definição, né, do que seria funcionário público. Nós encontramos lá no artigo 327, então trata-se de uma norma penal em branco que faz logo remissão ao Código Penal para definição, né, do que seria servidor funcionário público. Por fim, o artigo foi inserido também o artigo 20C para dar um norte, né, um balizamento na interpretação da lei, e fala assim o artigo 20C: na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo e exposição indevida, e que normalmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Por fim, o artigo 20D, né, ele trata também da obrigatoriedade agora de quê? De que a vítima possa ser acompanhada obrigatoriamente em todos os atos processuais por advogado ou por defensor público. Então, em síntese, essas foram as mudanças. A lei entrou em vigor na data da sua publicação. Importante lembrar que o artigo 140, parágrafo 3, ele foi retirado algumas, as condutas, no caso, quando a discriminação for em razão da cor, em razão da raça, em razão de etnia ou de procedência nacional, foi trazido para o artigo 2A, para a Lei 7716, mas manteve a conduta de, se houver discriminação em razão da condição de pessoa idosa ou de pessoa com deficiência, ou em razão da questão da religião, continua lá no parágrafo 3º do artigo 140, pessoal. Entrou em vigor na data de publicação, colocou fim à celeuma, se a ação, a injúria racial,
a ação era pública incondicionada, se cabia fiança ou não e se seria imprescritível ou não. A partir daí colocou fim a essa discussão. Infelizmente, nós temos ainda no nosso país o racismo, inclusive é citado o racismo estrutural. Então eu espero ter contribuído com as alterações recentes, com essas questões, e vamos ver agora como vai caminhar a doutrina e jurisprudência. Então basicamente é isso, eu deixo um abraço para você, acompanhe nosso canal mais uma vez, dê o seu like, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal, divulga e olha, deixe seus comentários aqui, que eu vou ter o maior prazer de ler, de responder, né? Coloque sua opinião, fique à vontade. Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço, pessoal!